A chuva caía como pregos enferrujados sobre o para-brisa do meu Corsa quando entrei na estrada de terra. 3 horas atrasado. O GPS tinha morrido há 40 minutos e meu celular mostrava apenas aquela barra vermelha de bateria que parecia pulsar como um coração prestes a parar. Eu não deveria estar ali. A reunião em São Paulo tinha se estendido. Problemas com o contrato, assinaturas pendentes, aquele tipo de burocracia que te prende numa sala abafada até o cérebro derreter. Minha esposa Clara me ligou 3 vezes. Na última, às 8 da noite, sua voz estava diferente. Tinha um tremor que eu nunca tinha ouvido antes. Lucas, espera amanhecer. Por favor, tem algo errado hoje. Clara, são só 3 horas de estrada. Chego antes da meia-noite. Não é isso. Eu sonhei. Sonhei com você na floresta. Havia algo te caçando. Algo com olhos amarelos. Ri. Tentei ser carinhoso, mas saiu condescendente. Amor, são os hormônios da gravidez. Você fica até tarde assistindo aqueles documentários de crimes. Precisa descansar. Silêncio do outro lado. Então ela disse, quase num sussurro. Tudo bem. Mas se acontecer alguma coisa, se você ver algo estranho, não pare o carro, não saia, por nada neste mundo. Prometo. Mas eu não escutei. Nunca escuto. Saí de São Paulo às 9. A rodovia dos imigrantes estava congestionada por causa de um acidente. Cheguei na descida da serra às 10h30. Já estava escuro. A neblina descia como dedos fantasmagóricos entre as árvores. Foi na altura de Bertioga que peguei o desvio errado. O GPS apagou no meio de uma curva e quando olhei de novo estava numa estrada de terra que não reconhecia. Parei para verificar. O celular tinha sinal, mas fraquíssimo. Tentei abrir o mapa. A tela congelou. Descarregou completamente em segundos. Merda. Fiquei ali parado, motor ligado, decidindo. Voltar significava mais 40 minutos procurando a estrada certa. Seguir em frente, a estrada parecia continuar na direção geral de Paraty. Devia encontrar alguma placa, alguma referência. Decidi seguir. Erro número 1. A estrada serpenteava pela Serra do Mar como uma cicatriz aberta na floresta. Árvores centenárias se curvavam sobre o caminho, seus galhos entrelaçados formando um túnel de madeira negra e folhas molhadas. O farol do carro iluminava apenas 5 metros à frente. Depois disso, só escuridão. Uma escuridão tão densa que parecia sólida, resistente à luz. Dirigi por 20 minutos. 30. Não vi uma única placa, nenhuma casa, nenhum outro carro. Era como se a estrada tivesse sido esquecida pelo mundo. A chuva intensificou. O limpador de para-brisa trabalhava furiosamente, mas mal conseguia acompanhar. Reduzi para 30 km por hora. A estrada tinha buracos profundos, cheios de água barrenta. Cada um sacudia o carro inteiro. Foi quando ouvi o primeiro uivo. Alto, longo, terminando num ganido agudo que fez minha pele arrepiar. Não parecia vir de um ponto específico. Era como se a floresta inteira estivesse uivando. Cachorro. Murmurei para mim mesmo. Só um cachorro. Mas não era. 5 minutos depois, vi o corpo. Estava no meio da estrada, iluminado pelos farões. Uma forma grande, escura, molhada pela chuva. Pisei no freio instintivamente. O carro derrapou na lama, rodou, parou a centímetros de uma árvore grossa. Meu coração batia tão forte que senti na língua. Respirei fundo. Olhei pelo para-brisa embaçado. A forma não tinha se mexido. Devia ter ouvido Clara. Devia ter ficado em São Paulo. Devia ter feito 1000 coisas diferentes. Mas abri a porta. A chuva me encharcou instantaneamente. Frio. Um frio que não era só da água, era mais profundo, ósseo, como se a própria noite estivesse me abraçando. Caminhei devagar até a forma. A lama sugava minhas botas. Cada passo, um esforço. Cheguei a 3 metros. Não era um cachorro. Era um homem. Ou tinha sido. Estava de bruços, braços estendidos como se tivesse tentado se arrastar. Vestiam ele usava jeans rasgados e uma camisa xadrez que tinha sido vermelha.
mas agora estava encharcada de algo mais escuro que a chuva. Senhor, minha voz saiu rouca. O senhor está bem? Pergunta idiota. Claro que não estava bem. Me aproximei mais. Me agachei ao lado dele. Estendi a mão para virar o corpo. E vi a garganta. Não estava cortada. Estava arrancada. A traqueia exposta, branca como o osso no meio da carne rasgada. Pedaços de músculo pendiam como raízes molhadas. O sangue, já diluído pela chuva, formava uma poça que refletia as luzes do carro. Vomitei. Ali mesmo, sobre minhas botas. Violentamente. Meu estômago se contraía como se quisesse expulsar minha alma junto. Quando consegui respirar de novo, limpei a boca. Olhei melhor para o corpo. As marcas, dezenas delas. Rasgos profundos no peito, no abdômen, nas pernas. Garras, 4 ou 5 linhas paralelas atravessando a carne. E mordidas. Mordidas profundas, circulares, onde pedaços inteiros tinham sido arrancados. Grandes. Grandes demais para serem de qualquer animal que eu conhecesse. O cheiro era insuportável. Não só sangue. Havia algo mais. Algo podre. Como carne deixada ao sol por dias. Como se a morte ali fosse antiga, embora o sangue ainda estivesse fresco. Foi quando notei os olhos do homem. Estavam abertos, fixos no céu negro, mas havia algo neles. Não era só o vazio da morte. Era terror, puro e absoluto, congelado no último segundo de vida. E vi algo mais. No reflexo dos olhos mortos, 2 luzes amarelas, atrás de mim. Meu corpo reagiu antes do cérebro. Girei, tropecei, caí de costas na lama. A coisa estava a 10 metros, na beira da floresta, onde a luz do farol mal alcançava. 2 olhos amarelos me observavam. Não refletiam a luz dos faróis. Brilhavam de dentro, incandescentes, inteligentes. E piscaram. Um rosnado baixo, gutural, rolou pela estrada como trovão. Me levantei, escorreguei, levantei de novo, corri. Ouvi passos atrás de mim, pesados, rítmicos. A coisa estava me seguindo. Não correndo, caminhando, como se soubesse que eu não tinha para onde ir. Cheguei no carro, mãos tremendo. A chave escorregou dos meus dedos, caiu na lama. Não. Me abaixei, procurei às cegas, dedos afundando na lama gelada. Os passos pararam. Silêncio. Pior que os passos. Encontrei a chave, entrei no carro, travei as portas, mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Olhei pelo retrovisor. A coisa estava do lado do carro. Avançou para a luz. Jesus Cristo. Tinha mais de 2 metros de altura, mesmo curvado. O corpo era uma mistura obscena de homem e lobo, mas não era nenhum nem outro. Era algo pior, algo que não devia existir. A pelagem era negra, irregular, com falhas onde a pele cinza e coberta de cicatrizes aparecia. Músculos se contraíam sob o pelo molhado. Os braços eram longos demais, desproporcionais, terminando em mãos que eram garras. 5 dedos grotescamente humanos, mas com unhas negras de 15 centímetros cada. As pernas eram digitígradas, como de um lobo, mas grossas, musculosas, capazes de sustentar aquela massa impossível. Mas o rosto... Deus, o rosto era o pior. Focinho alongado, mandíbulas poderosas, mas havia traços humanos. A testa, o formato do crânio e aqueles olhos, amarelos, brilhantes, conscientes. Sabia que eu estava ali, sabia que eu estava vendo, sabia o que eu estava sentindo e estava gostando. A boca se abriu, presas do tamanho de facas. Entre elas, pedaços de tecido vermelho xadrez. Bateu na janela do meu lado, devagar, quase gentil. 3 arranhões apareceram no vidro. O som foi como unhas numa lousa, mas amplificado, visceral. Gritei, virei a chave. Motor morto. Tentei de novo. Nada. A coisa inclinou a cabeça, como um cachorro curioso. Bateu de novo, mais forte. O vidro rachava como teia de aranha. Terceira tentativa. O motor tossiu, engasgou. Por favor! Ligou.
Acelerei. Antes mesmo de tirar o carro da primeira, o motor gritou. As rodas giraram na lama. O carro sacudiu. Avançou. Olhei pelo retrovisor. A coisa estava parada no meio da estrada, observando. Chuva escorrendo pela pelagem negra, imóvel como uma estátua. Então, impossível, impossível, se curvou para frente e começou a correr, nas 4 patas, como um lobo, mais rápido, rápido demais, antinatural. Acelerei. 40, 50, 60 na estrada de terra. O carro pulava nos buracos, perdi o controle por um segundo, quase bati numa árvore, corrigi. A coisa estava ganhando terreno. Ouvi as suas passadas, o impacto das garras na terra, seu respirar, um som líquido, áspero, doente. 70 km/h, 80. O carro não era feito para isso. Algo batia no chassi, o volante vibrava tanto que mal conseguia segurá-lo. Olhei pelo retrovisor. A coisa estava a 5 metros. 4. 3. Vi uma luz à frente. Amarela, fraca, uma casa, velha, quase caindo, mas tinha luz nas janelas. Desviei, saí da estrada, atravessei uma cerca de madeira que explodiu em lascas, o portão aberto, jardim abandonado cheio de mato alto. Parei em frente à casa. Saltei do carro, tropecei, levantei, corri para a varanda de madeira apodrecida. A porta da frente estava ali, esmorrei. Socorro! Por favor, tem alguém? Olhei para trás. A coisa tinha parado na borda do jardim, observando. Não entrava. Por quê? Tem alguém? Me ajuda! Um ferrolho se moveu. Outro. Outro. A porta se abriu. Um velho. Devia ter 70, 80 anos, magro como um galho seco, curvado, barba branca irregular, olhos fundos, azuis desbotados que me analisaram por um segundo eterno. Segurava uma espingarda. Entra. Não foi um convite. Foi uma ordem. Não pensei. Entrei. Ele fechou a porta, trancou 3 ferrolhos, colocou uma trava de madeira grossa nos suportes. Você viu? Não foi uma pergunta. Assenti. Não conseguia falar. Respirava como se tivesse corrido uma maratona. Meu coração batia tão forte que sentia nas têmporas. Quanto tempo você tem? Consegui perguntar, voz quebrando. Até o amanhecer. 3h30, talvez 4. A casa cheirava a mofo, suor velho e algo mais. Ervas secas penduradas no teto, cinzas, velas derretidas. As paredes eram cobertas de símbolos que não reconheci. Círculos, triângulos, palavras em uma língua que parecia latina, mas distorcida. O velho acendeu mais velas. Percebi então. Não havia eletricidade. A luz que eu tinha visto da estrada vinha de um lampião a gás na janela. Você sabe o que é aquilo? Minha voz tremeu. Sei. Ele cuspiu em um balde enferrujado no canto. Sangue no catarro. Antes era meu irmão. Senti o chão fugir dos meus pés. Seu irmão? Há 20 anos, o velho sentou em uma cadeira que gemeu sob seu peso mínimo, a espingarda atravessada no colo. Caçávamos nesta serra, javalis principalmente. Meu irmão Jorge era o melhor atirador que conheci. 3 irmãos éramos, eu, Jorge e Antônio. Essa era a casa do nosso pai. Fez uma pausa. Olhou para as sombras nos cantos. Foi numa noite de lua cheia, maio de 2005. Jorge estava rastreando um javali ferido. Se afastou demais. Ouvimos os gritos. Quando chegamos, encontramos ele no chão, a garganta sangrando, marcas de mordida no pescoço, no ombro, profundas. O que o mordeu? Nunca vimos. Fugiu antes de chegarmos. Mas eram marcas humanas, dentes humanos, só que maiores, mais fortes. Ele passou a mão pela barba. Levamos Jorge para o hospital em Ubatuba. Médicos limparam os ferimentos, deram antibióticos, pontos. Disseram que ia ficar bem. Mandaram para casa em 3 dias. Um arranhar na janela. Fraco, como dedos testando o vidro. O velho nem se mexeu. Continuou. Na primeira noite em casa, Jorge teve febre alta, 40 graus. Delirava.
Dizia que sentia fome, mas não de comida. Algo mais. Na segunda noite, a febre passou, mas ele mudou. Os olhos ficaram amarelados e agressivo. Rosnou para minha esposa Maria. Rosnou. Na terceira noite, a lua cheia, o velho fechou os olhos. Vi meu irmão se transformar em algo que não era mais humano. Quebrou as correntes que tínhamos colocado nele, correu para o quarto onde Maria dormia com nossos 2 filhos. Pedro tinha 8 anos, Ana tinha 6. Sua voz quebrou, lágrimas desceram. Ouvi os gritos, corri, cheguei tarde, vi tudo. Maria tentando proteger as crianças, a coisa que era Jorge fazendo coisas que... Ele não conseguiu continuar. Cobriu o rosto com as mãos. Fiquei em silêncio. Não havia palavras. Depois de 1 minuto, ele respirou fundo, continuou. Antônio chegou. Tinha uma espingarda. Atirou. Acertou 3 vezes. A coisa fugiu. Pela janela. Pra mata. Sangrando, mas viva. Por que ele não ataca vocês? Atacou Antônio, há 5 anos. Encontrei o corpo a 2 quilômetros daqui, igual ao que você viu na estrada. Então por que você? Porque ainda há algo dele dentro da besta. Um fragmento. Memórias. Ele me reconhece. Nunca consegue me machucar. Mas você... O arranhar ficou mais forte. A madeira estava lascando. Ouvi farejadas, profundas, investigativas. Você é carne fresca, desconhecido, sem história. É o que ele mais gosta. O que eu faço? Minha voz saiu como um guincho. Sobrevive até o amanhecer. Um impacto sacudiu a porta. Forte. Os ferrolhos chacoalharam. Outro impacto. A madeira rachou. Ele não vai desistir. O velho se levantou. Foi até um armário velho. Abriu. Dentro havia munição, facas, frascos com líquidos que não identifiquei. Pegou uma caixa de cartuchos. Voltou. Prata. Derreti as alianças da minha família, das minhas filhas que nunca cresceram. É a única coisa que funciona. Me entregou a arma e 6 cartuchos. Não erra, porque se errar, não vai ter segunda chance. A porta explodiu. Não cedeu. Explodiu. Pedaços de madeira voaram pela sala. A trave partiu ao meio. Os ferrolhos arrancaram da parede. A coisa entrou. Naquele espaço apertado, de pé direito baixo, parecia ainda maior. O teto a forçou a se curvar, mas isso só a fez parecer uma aranha gigante, membros dobrados em ângulos impossíveis, pronta para saltar. De perto, vi detalhes que vão me assombrar para sempre. As cicatrizes, dezenas, centenas, cobrindo o corpo inteiro. Tiros, facadas, queimaduras, histórias de 2 décadas de violência. Os dentes, não só presas, mas dentes humanos atrás delas, molares, pré-molares, amarelados, apodrecendo na mandíbula deformada. E o cheiro, Deus, o cheiro, decomposição, sangue seco, urina, fezes, morte antiga misturada com morte fresca. Os olhos me encontraram, fixaram, estreitaram. A boca se abriu em algo que era quase um sorriso. Levantei a espingarda, mãos tremendo tanto que mal conseguia mirar. Disparei. O coice quase me jogou no chão. O estrondo foi ensurdecedor naquele espaço fechado. Acertei o ombro. A coisa grunhiu, recuou um passo. Sangue negro jorrou, salpicou a parede. Fumegava, como ácido. Mas não caiu. Olhou para o ferimento, depois para mim, e então fez algo pior que qualquer rugido. Riu. Um som baixo, gutural, metade humano, metade animal. Era a risada de alguém que sabe que você já está morto. "No coração!" gritou o velho. "É a única forma." A coisa avançou, rápido, não na minha direção, na do velho. Ele levantou a própria espingarda, disparou, acertou o peito. A coisa tropeçou, mas não parou. Chegou nele. Uma garra atravessou sua barriga. O velho gritou. Sangue escorreu pela boca. Atirei de novo. Acertei as costas da criatura. Ela grunhiu. Soltou o velho.
Se virou para mim. Peguei o velho pelo braço, arrastei para o corredor. Sangue escorria entre meus dedos. Tanto sangue. Trancamos outra porta. Mais frágil, não ia aguentar nem um minuto. Tem outra saída? Minha voz quebrando. Pelos fundos, atravessa a cozinha. A coisa tá lá. Um estrondo. A porta do corredor rachou no meio. Tem um lugar, na mata, 50 metros norte, círculo de pedras. Ele não consegue entrar. Eu não vou te deixar. Você não tem escolha. A porta cedeu. Lascas de madeira voaram. A criatura entrou no corredor. Naquele espaço ainda mais apertado, tinha que rastejar, mas isso não a tornava menos aterrorizante. Era como uma centopeia gigante, grotesca, avançando. Disparei, errei. O tiro arrancou um pedaço da parede. Segundo tiro, acertei a cabeça, de raspão, arrancou a orelha esquerda. A coisa berrou, um som que fez os vidros das janelas tremerem. Corre! O velho me empurrou com força surpreendente. Corri para a cozinha, atravessei. Velha, suja, cheirava a carne podre. Vi por quê. Na mesa havia restos, humanos, braço, parte de uma perna, apodrecendo. A coisa tinha entrado antes, muitas vezes antes. Cheguei aos fundos, uma porta, abri. A floresta, escura como o vazio do espaço. Não, sussurrei. Não vou entrar ali. Um rugido atrás de nós, alto, próximo, furioso. Ou a floresta ou ele, o velho disse. Segurava o abdômen. Sangue escorria entre os dedos. Escolhe, rápido. Não escolhi. Meu corpo decidiu por mim. Entrei na mata, puxando o velho junto. A chuva tinha parado, mas o chão era lama. Cada passo um esforço. Afundava até os tornozelos. O velho conhecia o caminho. Mesmo ferido, mesmo morrendo. Apontava. Eu seguia. Galhos cortavam meu rosto. Raízes tentavam me derrubar. A escuridão era absoluta. Só ouvia o velho respirando ao meu lado. Cada respiração mais fraca. Então percebi. Silêncio. A coisa não estava nos perseguindo. Não ouvia passos, não ouvia farejadas. Por que ele parou? Sussurrei. O velho parou também. Olhou ao redor. Mesmo no escuro, seus olhos sabiam ler a floresta. Merda. Foi tudo o que disse. O quê? Ele não parou. Ele está nos cercando. Sabe para onde vamos. Vai esperar. Deixar chegarmos perto. Para brincar mais. E para onde vamos? As pedras, 20 metros, talvez menos. Um movimento à esquerda. Alto. Nos galhos. Impossível. A coisa tinha subido nas árvores. Outro movimento à direita. Cercados. Quando eu disser, o velho sussurrou. Você corre. Não olha para trás. Não para por nada. Não vou te deixar. Já deixou minha família morrer uma vez. Não vai deixar a sua. Não entendi. Mas não tive tempo. Agora! Corremos. Bem, eu corri. O velho tropeçou em 2 passos. Caiu. A coisa desceu. Caiu na frente dele, entre nós. Virei. Apontei a espingarda. O velho gritou. Não! As pedras! Corre! A coisa o pegou. Pelos ombros. Levantou. O velho era leve como uma criança naquelas garras. Não fica! Não olha! Vai! Hesitei. 1 segundo. 2. A coisa virou a cabeça na minha direção, enquanto segurava o velho. Olhou nos meus olhos e piscou. Corri. Ouvi o que aconteceu atrás de mim. Cada segundo, cada grito, cada som úmido, ossos quebrando, carne rasgando. O velho gritou. Depois não gritou mais. As lágrimas embaçavam minha visão. Tropecei, levantei, continuei. Vi as pedras. Monólitos. 6 deles, formando um círculo perfeito no meio da floresta, cobertos de musgo, símbolos antigos entalhados, mais velhos que qualquer coisa que eu conhecia. Entrei no círculo. Tudo mudou. O ar ficou mais leve, o frio sumiu, uma sensação de proteção, como se algo invisível me abraçasse. Ouvi passos, lentos,
pesados. A coisa saiu das árvores. O velho pendurado na mandíbula, morto, desfigurado. Avançou para o círculo. Parou na borda. Tentou entrar. A mão se estendeu. Tocou algo, uma barreira invisível. Faíscas azuis explodiram do contato. A coisa recuou, berrou, frustrada, furiosa. Largou o corpo do velho, do lado de fora do círculo. Tentou de novo. Mesmo resultado. Ficou ali, circulando, rosnando, arranhando a terra, batendo nas pedras. Eu desabei no chão lamacento, a espingarda ao lado. Ainda restavam 2 cartuchos. 2 horas até o amanhecer. Sussurrei para mim mesmo. Só mais 2 horas. A coisa sentou, do lado de fora, observando, esperando. O tempo passou diferente dentro daquele círculo. Segundos eram horas. Horas eram segundos. Não havia referência. Só eu, a coisa e os mortos ao nosso redor. Porque não era só o velho. À medida que meus olhos se acostumavam, vi outros corpos, espalhados pela floresta. Alguns recentes, outros antigos, muito antigos, esqueletos cobertos de folhas. 20 anos de caça. Em algum momento perguntei, por quê? Por que não sai daqui? Vai para outro lugar. A coisa me olhou. Aqueles olhos amarelos inteligentes. E, impossível, balançou a cabeça. Não sabia falar, mas entendia. Estava preso aqui tanto quanto suas vítimas. O céu começou a clarear, quase imperceptivelmente no início. Depois mais, rosa pálido no horizonte. A coisa se levantou, olhou para o leste, depois para mim. Aquele olhar dizia tudo. Até a próxima. E desapareceu na floresta, silenciosamente, como se nunca tivesse existido. Esperei mais 10 minutos, depois 20. O sol nasceu completamente, amarelo, quente, normal. Me levantei, pernas bambas, saí do círculo. Fui até o corpo do velho. Estava irreconhecível, mas encontrei algo no bolso de sua dimissa destruída. Uma carteira, molhada de sangue. Abri. Dentro, uma foto, antiga, amarelada. 3 homens, irmãos, obviamente, parecidos, sorrindo, segurando rifles. Atrás deles, uma casa, a casa onde eu tinha me escondido. E tinha mais. Um documento. Identidade velha. Nome, Paulo Henrique dos Santos. Endereço, São Paulo. Profissão, médico aposentada. Médico. Meu sangue gelou. Revirei a carteira. Encontrei outro papel, mais velho, dobrado muitas vezes. Abri com cuidado. Era um recorte de jornal, de 2019, do Hospital São José. A manchete: equipe médica salva 3 vítimas de acidente grave. Havia uma foto, médicos posando. Eu estava ali, mais jovem, sorrindo, cansado depois de 8 horas de cirurgia. E ao lado, uma legenda. Família agradece Dr. Lucas Mendes e equipe. Lamentam morte de Maria Eduarda dos Santos, 12 anos. Dos Santos, a neta dele. Ele tinha me reconhecido quando entrei naquela casa. Sabia quem eu era. E mesmo assim, me salvou. Porque eu tinha tentado salvar a neta dele 6 anos atrás. E falhei, mas tentei. Caí de joelhos ali, no meio daquela floresta amaldiçoada, e chorei por ele, pela neta, pela família toda destruída por aquela maldição. Levantei depois de não sei quanto tempo. Peguei a carteira, segui a trilha norte como ele tinha dito. Encontrei a estrada principal depois de 1 hora caminhando. Flagrei um caminhão de entregas. O motorista, um senhor de uns 50 anos, parou assim que me viu. Meu Deus, rapaz, o que aconteceu? Olhei para mim, coberto de lama, sangue, arranhões por todo lado. Parecia que tinha sobrevivido a uma guerra. Acidente. Foi tudo que consegui dizer. Meu carro capotou. Ele não acreditou. Vi nos olhos dele. Mas não insistiu. Me deu água, um cobertor, me levou até Paraty. Cheguei em casa ao meio-dia. Clara estava na varanda. Quando me viu, cobriu a boca. Correu.
Me abraçou tão forte que quase não consegui respirar. Eu sabia, ela chorava. Eu sabia que algo tinha acontecido. A noite inteira acordada. Tentei te ligar 1000 vezes. Cadê seu celular? Perdi. Seu carro? Também. Ela me levou para dentro. Preparou banho quente, limpou meus ferimentos. Eu deixei. Não falei nada. Não conseguia. Quando finalmente consegui dormir, os pesadelos começaram. Acordava gritando 3, 4 vezes por noite. Via aqueles olhos amarelos, ouvia os gritos do velho, sentia o cheiro de sangue e decomposição. Clara ficou preocupada. Insistiu que eu procurasse ajuda. Foi só o acidente, amor. Estresse pós-traumático. Você precisa conversar com alguém. Mas como eu ia explicar? Quem acreditaria? 3 dias depois, fui à polícia. Não tinha escolha. Meu carro ainda estava lá. Tinha que reportar. E o corpo do velho? Fiz um relato cuidadoso. Disse que peguei a estrada errada. Vi um corpo. Entrei em pânico, bati o carro, me perdi na mata. Encontrei uma casa abandonada. Encontrei mais corpos. Um homem tentou me ajudar, mas foi atacado por animais selvagens. Os policiais me ouviram. Anotaram tudo. Foram investigar. Encontraram meu carro, encontraram a casa, encontraram o corpo na estrada, identificado como Marcos Ferreira, caminhoneiro desaparecido há 3 dias. Encontraram pedaços do velho e de outras vítimas. 6 corpos, alguns com meses de decomposição. Um detetive veio me entrevistar. Carlos era o nome dele. Homem sério, de uns 40 anos, com olheiras profundas. Senhor Mendes, encontramos evidências de ataques de onças na região. Várias. Trabalhando em grupo, o que é extremamente raro. As marcas batem, os ferimentos também. Onças, repeti. Sim, provavelmente uma família inteira caçando naquela área. Já entramos em contato com o IBAMA. Vão fazer uma operação de captura e realocação. E o velho? Identificaram? Carlos consultou suas anotações. Paulo Henrique dos Santos, 76 anos, morador da região, era médico, aposentou há 10 anos. Vivia sozinho desde que a família morreu em 2005. Tragédia. A esposa e 2 filhos atacados por um animal selvagem. Nunca identificaram qual. Fechou o caderno. Parece que o senhor dos Santos dedicou os últimos 20 anos a caçar o animal responsável. A casa estava cheia de armadilhas, munição, registros de avistamentos. Uma obsessão. Triste. E o irmão dele, Jorge? Carlos franziu a testa. Não temos registro de irmãos. Paulo era filho único. Por quê? Nada, devo ter confundido. Mas não confundi. Jorge tinha existido. Tinha matado a própria família. Tinha sido caçado por 20 anos pelo próprio irmão. E ainda estava lá fora. Carlos se levantou para ir. Parou na porta. Senhor Mendes, uma última coisa. Encontramos algo estranho. Aquele círculo de pedras onde o senhor disse que passou a noite. Sim? Fizemos datação. Aquelas pedras têm mais de 3.000 anos. São de uma civilização indígena pré-colonial, nunca documentada. Os símbolos, nunca vimos nada igual. E havia algo mais. Marcas no chão ao redor do círculo. Centenas delas. Como se algo tivesse circundado aquela área, repetidamente, por muito tempo. Garras, grandes, que não batem com nenhum animal conhecido. Ele me olhou nos olhos. O senhor viu alguma coisa lá, além dos corpos? Podia ter contado. Podia ter dividido o peso. Mas não contei. Não. Só escuridão. Ele assentiu. Não acreditou, vi nos olhos dele. Mas não insistiu. Cuide-se, Sr. Mendes. E evite aquela serra, pelo menos por um tempo. Fecharam o caso oficialmente 2 semanas depois. Conclusão? Ataques de animais selvagens. Onças. Recomendação? Fechar aquela estrada, aumentar fiscalização na serra. Fiz terapia. 3 sessões por semana. A psicóloga era boa, paciente. Disse que era normal ter pesadelos depois de trauma, que ia melhorar com o tempo. Não melhorou. Porque as coisas começaram a acontecer.
Pequenas no início. Rastros no quintal. Grandes, profundos na terra úmida depois da chuva. Clara disse que eram de cachorro, mas não eram. Arranhões na porta dos fundos. 3 linhas paralelas, profundos, na madeira maciça. Provavelmente gatos ou gambás. Não eram. E as noites? Deus, as noites. Às 3 da manhã. Sempre às 3 da manhã. Acordava, suando, coração disparado, com a sensação de ser observado. Olhava pela janela. Nada. Só o quintal escuro, as árvores balançando no vento. Mas havia algo. Sabia que havia. Uma presença, nos limites da visão, nas sombras mais profundas. Observando, esperando. Clara notou. Claro que notou. Lucas, você não está bem. Os pesadelos pioraram. Você não dorme, mal come. Por favor, volta na psicóloga. Vou ficar bem. Não vai. E eu estou preocupada. Estamos com 7 meses. Daqui a 2 meses, nosso filho nasce. Preciso que você esteja presente, inteiro. Ela tinha razão. Eu sabia. Mas como explicar que o pesadelo não tinha terminado? Que ele só estava começando? Comprei uma espingarda, legalmente. Registrei tudo. Disse que era para proteção. A loja de armas em Paraty não fez perguntas. Comprei também prata. Pratas velhas em antiquários. Derreti no fogão da garagem enquanto Clara dormia. Moldei projéteis improvisados. 6 deles. Não eram perfeitos, mas iam funcionar. Tinham que funcionar. Coloquei sal nas janelas. Li sobre isso online. Folclore, lendas. Criaturas sobrenaturais não atravessam linhas de sal. Clara viu. Franziu a testa. O que é isso? Receita que li. Espanta insetos. Sal espanta insetos? Alguns. Li em um site de jardinagem. Ela não discutiu. Mas o olhar dela, preocupação, medo, não da criatura, de mim. Desenhei símbolos nas portas, os mesmos que tinha visto na casa do velho. Copiei de memória. Não eram perfeitos, mas eram próximos. Lucas, isso é demais. Você está obcecado. Precisa parar. É só precaução. Contra o quê? Não respondi. Ela começou a dormir no quarto de hóspedes. Disse que meus pesadelos a acordavam, que precisava descansar por causa do bebê. Fiquei sozinho. E foi quando o encontrei. Na varanda, numa manhã, 3 semanas depois de tudo. Uma aliança. Velha, prata manchada, com um nome gravado quase ilegível pelo tempo e uso. Maria, a esposa do velho. Não tinha caído ali por acidente. Tinha sido deixada, como um recado. Peguei, segurei na palma da mão, ainda estava fria da noite, e entendi. O velho tinha se sacrificado. Tinha usado seu próprio corpo como isca por 20 anos, mantendo a criatura ocupada, longe de outros. Mas agora o velho estava morto. E a criatura precisava de nova isca, de nova caça, de nova obsessão. Tinha me escolhido. Não sei por quê. Talvez porque eu tinha visto e sobrevivido. Talvez porque tinha fugido. Talvez simplesmente porque estava disponível. Ou talvez, porque sabia que eu tinha família, esposa grávida, tudo que Jorge tinha tido e destruído. Queria repetir. O ciclo de dor. Naquela noite não dormi. Sentei na sala, espingarda no colo, luzes todas acesas, esperando. 3 da manhã, como sempre. Ouvi. Arranhar na porta dos fundos. Devagar, metódico, testando. Levantei. Andei até a cozinha. A porta dos fundos tinha uma janela pequena com cortina. Afastei a cortina levemente. Vi. Do outro lado do vidro. Um olho. Amarelo. Brilhante. Piscou. Recuei. O coração na garganta. O arranhar parou. Silêncio. Depois, batidas. 3. Pausadas. Como alguém pedindo para entrar educadamente. Não respondi. As batidas pararam. De manhã encontrei as marcas. Garras haviam arranhado a porta dos fundos inteira. Lascas de madeira no chão. Mas não tinha tentado entrar de verdade. Ainda estava brincando. Contei para Clara. Tudo. Não tinha escolha. Ela me ouviu. Não interrompeu.
Quando terminei, ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Depois disse: "Você precisa de ajuda profissional, Lucas. Isso que está descrevendo não existe. São delírios. Trauma não tratado. PTSD grave." "Não são delírios. Você não viu as marcas, os rastros?" "Vi. E podem ser de qualquer animal. Onças existem aqui. A polícia confirmou." "Não são onças. Você sabe que não são." Ela começou a chorar. "Eu não te reconheço mais. Onde está o homem com quem casei? Onde está o médico racional que eu conheci? Morreu na serra, naquela noite." Ela pegou as malas, foi para a casa da mãe em Angra dos Reis, disse que ia voltar quando eu voltasse à realidade, ou quando procurasse internação voluntária. Fiquei sozinho, completamente sozinho. E a coisa sabia. Naquela noite, não apenas arranhou a porta, destruiu o cercado de madeira dos fundos, simplesmente arrancou as tábuas, jogou no jardim, matou o cachorro dos vizinhos, deixou o corpo na minha varanda, garganta arrancada, igual ao homem na estrada. A polícia veio, investigaram, disseram que era trabalho de onça, de novo. Recomendaram que eu saísse da casa por uns dias até resolverem a situação. Não saí, porque entendi, finalmente entendi. Não era sobre matar, ainda não. Era sobre terror, sistemático. A criatura, Jorge, se ainda havia algo humano nele, estava fazendo comigo o que o velho tinha feito com ele. Caçando, mas devagar, saboreando, me isolando, tirando tudo, esposa, sanidade, paz, até restar só eu, e ela, e a floresta. Como tinha sido com Paulo, por 20 anos. Um ciclo que se repetiria indefinidamente, a menos que eu quebrasse. Passei os dias seguintes pesquisando, online, bibliotecas, arquivos históricos de Paraty, buscando informações sobre aquela área da serra. Encontrei poucas, muito poucas, como se a região fosse propositalmente evitada em registros. Mas encontrei um relato, de 1823, de um padre jesuíta. Dizia: nas terras altas da serra existe área maldita. Os índios a evitam há séculos. Chamam de terra do lobo eterno. Dizem que espírito maligno habita ali. Homem que é lobo, lobo que é homem. Não morre, não envelhece, apenas mata. E quem sobrevive ao encontro carrega a maldição. Torna-se próxima à caça, até morrer. Ou até passar a maldição. Passar adiante. Reli, de novo, até passar a maldição. Uma ideia começou a se formar. Terrível, impensável, mas talvez única. Jorge tinha sido mordido, tinha se transformado. O velho tinha passado 20 anos caçando, mas nunca matou. Por quê? Porque não conseguia? Ou porque algo nele não queria? Porque enquanto Jorge existisse, a maldição ficava contida em um hospedeiro, conhecido, rastreável. Mas se Jorge morresse, a maldição procuraria novo hospedeiro. E o candidato óbvio seria quem estava mais próximo, quem tinha sobrevivido, quem carregava as cicatrizes psicológicas. Eu. O velho sabia, por isso nunca me mordeu. Nunca permitiu que eu me envolvesse demais. Me fez correr. Mas já era tarde. Eu já estava marcado. Não fisicamente, mas de outras formas. A maldição não precisava de mordida. Precisava de conexão, de proximidade, de vítima disposta. E eu tinha me tornado exatamente isso. Peguei o telefone. Liguei para Clara. Amor, me desculpa. Você tem razão. Preciso de ajuda. Vou procurar um psiquiatra. Vou tomar remédios, o que for preciso. Volta para casa, por favor. Silêncio do outro lado. É sério? Voz dela estava fraca. Completamente. Tem certeza? Tenho. Preciso de você. Preciso do nosso filho. Não vou deixar essa
essa coisa me destruir. Ela chorou, de alívio. Volto amanhã. Te amo tanto. Eu também. Nos vemos amanhã. Desliguei. Menti, porque sabia o que tinha que fazer. Naquela noite, peguei a espingarda, os 6 projéteis de prata, uma lanterna, água, faca, tudo que podia carregar. Escrevi uma carta para Clara, explicando, pedindo desculpas, dizendo que amava ela e nosso filho, que estaria fazendo isso por eles. Selei, deixei na mesa e dirigi de volta para a serra, para aquela estrada de terra, para aquele lugar amaldiçoado. Era lua cheia. A floresta estava diferente, mais viva ou mais morta. Não sabia qual. Sons vinham de todos os lados, mas nenhum natural. Pássaros noturnos não cantavam, insetos não zumbiam. Só silêncio, pesado, expectante. Encontrei a casa do velho, parcialmente destruída agora. A polícia tinha cercado com fita amarela. Cena de crime, não ultrapassar. Ultrapassei. Entrei. Cheirava a morte velha e madeira podre. Procurei. Sabia que tinha algo aqui. O velho tinha dito. 20 anos caçando. Tinha que ter deixado informação. Algo. Encontrei no porão, escondido sob tábuas soltas. Um diário. Páginas e páginas. 20 anos de observações. Padrões, horários, locais de ataques. E no final, instruções. Se você está lendo isto, estou morto. E você está marcado. A maldição passa, de vítima para vítima. Há apenas um modo de parar. O círculo de pedras não é apenas proteção. É prisão, criada há milênios pelos antigos, para conter o mal. Mas precisa de âncora, de sacrifício consciente. Alguém deve entrar voluntariamente, chamar a besta e permanecer, para sempre, mantendo-a contida. Como eu deveria ter feito há 20 anos. Mas fui covarde. Deixei meu irmão sofrer. Deixei as vítimas morrerem. Não seja como eu. Se tem família, se tem algo pelo que viver, use isso. Use amor. É a única força que a maldição não entende. Entre no círculo. Chame. E não saia. Não importa o que. A besta virá. Tentará tirar você. Mas se você resistir, se ficar, até o sol nascer, a prisão se fechará, com vocês dois dentro. Para sempre. Para sempre. Fechei o diário, mãos tremendo. Era suicídio, prisão eterna, pior que morte. Mas Clara estaria segura, nosso filho estaria seguro. Quantas vidas valia isso? Peguei o diário, saí da casa. Encontrei a trilha, a mesma que tinha percorrido semanas atrás, coberta de sangue e terror. Desta vez, caminhava com propósito. Cheguei no círculo 1 hora depois. As pedras estavam exatamente como lembrava, imponentes, antigas, cobertas de símbolos que pareciam pulsar na luz da lua. Respirei fundo. Entrei. Imediatamente, a mesma sensação de paz, proteção, santidade. Mas havia algo mais, algo que não tinha notado antes. Frio, um frio crescente, como se o círculo estivesse drenando calor, vida. Porque estava. Sentei no centro, entre as pedras, espingarda no colo. E esperei. Não demorou. Ouvi os passos, pesados, deliberados. A coisa emergiu das árvores, maior do que lembrava. Sob a lua cheia, sua pelagem negra parecia absorver luz. Parou na borda do círculo. Aqueles olhos amarelos me encontraram. Reconhecimento, surpreendentemente. Conhecia-me. Tentou entrar. A barreira o repeliu. Faíscas azuis. Recuou, rosnou, frustrado. Ficou ali, caminhando em círculos, testando, procurando entrada. Não havia. Horas passaram. A coisa não desistia.
arranhava as pedras, batia, berrava, mas não entrava. E então, mudou. A pelagem começou a recuar, os membros a encurtar, o focinho a regredir, voltando para a forma humana. 5 minutos. E onde estava a besta, agora estava um homem, nu, coberto de cicatrizes, magro, velho, mas os olhos ainda amarelos. Você sabe o que está fazendo? A voz era rouca, como se não falasse há décadas. Quase larguei a espingarda. A coisa podia falar. Sei, minha voz tremeu. Mentira! Você acha que me prende aqui, mas vai prender a si mesmo também. Eu sei. Para sempre. Não vai envelhecer, não vai morrer, mas não vai viver. Ficará aqui, comigo, por eternidade, para proteger minha família. Jorge, porque agora era claramente Jorge, riu. Som amargo. Sua família. Jorge disse o mesmo 20 anos atrás. E onde está ele? Morto por minha causa. Ele escolheu. E você escolhe o mesmo erro dele. Não é erro, é sacrifício. Jorge cuspiu. Sacrifício. Palavra bonita para covardia. Você foge, deixa sua esposa sozinha, seu filho sem pai, e se chama herói. Ele vai estar seguro, ela vai estar segura. Vai? Você tem certeza? Porque a maldição não termina aqui. Se eu estiver preso, ela procura outra forma, outro hospedeiro. Seu filho, quando crescer, quando vier procurar o pai desaparecido. Não havia pensado nisso. Mentira. É? Quer arriscar? Quer que seu filho passe pela mesma busca? Encontre este lugar? Encontre você? E a maldição transfira? Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Então o que eu faço? Como eu paro isso? Jorge se aproximou da barreira. Quanto podia. Você mata. Me mata. Aqui. Agora. Dentro do círculo. Sangue alimenta a prisão. Fecha definitivamente. Nenhuma maldição escapa. Nenhum hospedeiro necessário. Mas você? Morro. Finalmente. Depois de 20 anos de tortura. De viver como um monstro. De matar inocentes. É misericórdia. Levantei a espingarda. Apontei. Por que deveria acreditar? Não deve. Mas olha para mim. Realmente olha. Olhei. E vi. Pela primeira vez. Não um monstro. Um homem. Torturado. Exausto. Desesperado. Aprisionado em corpo que não controlava. Fazendo coisas que odiava por 2 décadas. Matei minha família. Jorge sussurrou. Minha esposa. Meus filhos. Vi tudo. Consciente. Preso na minha própria cabeça, enquanto o corpo fazia aquelas coisas. Paulo sabia? Sabia. Por isso nunca me matou. Porque parte de mim ainda estava lá. Seu irmão. Mas era covarde. Não conseguia fazer o necessário. Me libertar. Me matar. Baixei a arma. Só um pouco. Como sei que morrer aqui fecha a maldição? Não sabe. É fé. Mas é a única chance. Porque se eu sair, continuo matando. E eventualmente, você ou sua família pagarão o preço. Decisão impossível. Confiar no monstro ou condená-lo, e a mim, eternamente. Pensei em Clara, em nosso filho, ainda não nascido, mas já amado, já minha razão de tudo. Levantei a espingarda. Entre. Jorge pausou. O quê? Entre no círculo.
Se quer morrer aqui, vem para dentro. A barreira? Você é convidado. Por mim. O diário dizia: sacrifício voluntário. Você vem voluntariamente. Entra. Jorge olhou para a barreira. Estendeu a mão, hesitante. Desta vez, não houve faíscas. A mão atravessou. Ele entrou. Ficamos frente a frente, 2 metros de distância. Eu com espingarda. Ele nu e vulnerável. Rápido, Jorge disse. Antes que transformação volte. Não controlo com lua cheia. Tenho que saber. Paulo, meu antigo paciente. Sua sobrinha. Você sabia? Jorge assentiu. Sabia. Vi você naquele hospital, quando visitei o corpo dela. Vi como Paulo te olhava, com gratidão, mesmo na dor, porque você tentou. Então, quando me viu na estrada, reconheci. E parte de mim, parte humana, quis te salvar, mas parte monstro, quis brincar. É tortura constante, 2 lados guerreando. Sinto muito, pela sua sobrinha, pela sua família, por tudo. Eu também. Sua pele começou a escurecer. Pelos começavam a crescer. Agora, apontei. Coração, como o velho tinha dito. Lucas, Jorge disse. Voz já mudando, ficando gutural. Obrigado. Disparei. O tiro ecoou pela floresta. Pássaros que não cantavam fugiram. A própria terra pareceu tremer. Jorge foi jogado para trás, atingido em cheio no peito. Sangue, vermelho, não negro, jorrou. Caiu. Transformação parou no meio. Metade homem, metade besta. Olhos, voltando ao castanho humano, me encontraram. Sorriu e morreu. O círculo explodiu em luz. Azul, branca, cegante. As pedras vibraram. Os símbolos brilharam como incandescentes. Senti algo sendo puxado, do corpo de Jorge. Algo invisível, escuro, gritando silenciosamente. A maldição, sendo sugada para as pedras, para a prisão milenar. Por segundos que pareceram horas, a luz se intensificou. Depois, acabou. Escuridão. Silêncio. Apenas eu, o corpo de Jorge e as pedras dormentes. Caí de joelhos, chorando, exausto. Funcionou. Tinha funcionado. O sol nasceu 2 horas depois. Encontrei pela primeira vez em semanas paz. Voltei para casa naquela manhã. Clara estava lá. Chegara mais cedo. Leu a carta. Estava em pânico. Quando me viu, correu. Nos abraçamos. Choramos. Não falei nada sobre o que tinha acontecido. Não ainda. Apenas disse: acabou. Finalmente acabou. E estava certo. Passaram-se 3 meses. Nosso filho nasceu. Miguel. Saudável. Perfeito. Com olhos castanhos da mãe. Nunca mais tive pesadelos. Nunca mais vi rastros. Nunca mais senti aquela presença. A polícia encontrou o corpo de Jorge. Identificação por DNA levou semanas. Fecharam finalmente o caso. Vítima de animal selvagem, igual os outros. Não houve mais ataques na serra. Nunca mais. O círculo de pedras foi preservado, transformado em sítio arqueológico protegido. Turistas não têm acesso. Apenas alguns cientistas. E eu. Visito, uma vez por ano, no aniversário da noite que mudou tudo. Levo flores para Paulo, para Jorge, para todas as vítimas. E agradeço, porque sacrifício não foi meu, foi deles. Paulo, que dedicou 20 anos a conter o mal. Jorge, que pediu a morte para libertar a si mesmo e proteger outros. Eu apenas puxei o gatilho. Mas carrego as memórias, para sempre. Às vezes, à noite, Clara me pergunta sobre aquela cicatriz psicológica, sobre as noites que não durmo, sobre a forma que olho para as sombras. Conto histórias parciais, meias verdades, porque a verdade completa
Alguns horrores são pesados demais para compartilhar. Miguel tem 3 anos agora. Sorridente, brincalhão, normal. Mas às vezes, quando olho para ele, sinto um arrepio. Porque a maldição foi contida. Mas o mundo está cheio de lugares como aquela serra, de círculos de pedras escondidos, de histórias enterradas. E uma única pergunta me assombra: quantas outras maldições ainda caçam nas sombras, esperando por vítimas desavisadas, em estradas esquecidas, em noites de lua cheia? Não sei a resposta e torço para nunca descobrir, mas mantenho a espingarda, apenas por precaução, porque sobrevivi a um ataque de lobisomem na Serra do Mar, e algumas cicatrizes nunca realmente curam.